Hoje é ceia do Senhor, dia de gozo, de alegria, de regozijo. Amém? 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 Não, dia de alegria todo dia. Todo dia é dia de alegria. Mas hoje é uma data especial na vida da igreja. É dia de celebração da ceia do Senhor. E nós estamos aqui para regozijarmos, para lembrarmos a morte de Cristo na cruz do Calvário, e lembrarmos que nós temos a incumbência de anunciar o Evangelho. Uma coisa que o Senhor mandou fazer, anunciar a morte dele até que ele venha. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção neste momento para nós lermos um versículo da palavra de Deus. Eu vou estar lendo vários versículos nessa noite, mas neste momento eu quero ler apenas um, para nós começarmos a conversar dentro da palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria de pedir alguns irmãos diáconos, por favor, queridos. Tem algumas crianças saindo da igreja, indo lá fora e correndo, isso é perigoso. Tá? Presta atenção para nós. Algumas crianças, eu já notei, algumas crianças foram lá, correram assim. Isso não pode acontecer, tá bom? Os irmãos são diáconos para isso, para ajudar a zelar da casa de Deus, da ordem do culto. Tira a atenção das pessoas que estão saindo. Pode acontecer um imprevisto lá fora, e aí complica a vida de todo mundo, inclusive a do pastor, tá? É muito sério, culto é mundo espiritual e nós precisamos ficar atentos. Estou falando com os irmãos com muito amor no coração. Tá. Vamos para a palavra de Deus. Filipenses 4, versículo 4. Glória a Jesus. Filipenses 4, versículo 4. O primeiro versículo que nós vamos estar lendo nesta noite. E a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Glória a Deus. Eu creio que todo mundo aqui nesta noite tem buscado de Deus esta alegria, bem como todo mundo busca ser alegre, todo mundo busca momentos que deixam as pessoas felizes, e nós podemos observar hoje, no momento que nós estamos vivendo, que as pessoas têm trabalhado já há mais de 4 anos para viajar várias capitais do Brasil e ali assistir um jogo da seleção do Brasil ou mesmo de uma outra seleção, e as pessoas se extravagam, as pessoas pulam, cantam, chamam o nome dos atletas e etc. E o mundo busca ansiosamente ser feliz, queridos. Nós nascemos para isso. Nascemos para ser feliz. Quando você vê alguém, até mesmo neste aspecto que eu falei, sacrificando a família, pai de famílias, que muitas vezes deixou de comprar o pão para o filho e investiu tudo que ele ganhou para estar assistindo um jogo do Brasil, porque isto lhe ia proporcionar algum momento de alegria, algum momento de prazer, e que ele chama tanto de felicidade. Sou feliz porque estou aqui, O pessoal fala aí fora que sorrir é o melhor remédio que tem, Fazer alguém sorrir, diz que é muito bom. Levar as pessoas a sentir alegria. É por isso que hoje, quando você
liga a sua televisão, aí N programas que são programas de comédias, programas humoristas, que faz 1001 coisa para levar o auditório e até mesmo as pessoas que estão assistindo nas suas casas, tirar lá de dentro um certo riso. E muitas pessoas participam, muitas pessoas acham graça, mas eu quero dizer a você que a verdadeira alegria, ela só nasce no interior do coração do homem. Ela não tem como ser uma coisa externa, ela tem que vir de dentro para fora. Por mais que as pessoas aí no mundo promovem eventos, nós temos aqui, de vez em quando nas nossas cidades, não sei se acontece sempre, tem chamado aí um trabalho que eles fazem com as pessoas da terceira idade, aí proporcionam uma festa, a pessoa vai para lá, festeja a noite inteira, dança, se extravagam, tudo isto em busca da chamada alegria, da chamada felicidade. Mas a verdadeira alegria, ela é produzida de dentro para fora, do interior do coração do ser humano. Nós conhecemos várias pessoas que correram atrás de uma certa posição financeira, dizendo: eu vou estudar, depois que eu estudar vou arrumar um bom emprego, vou trabalhar. Outros disseram: olha, eu vou ser político, vou entrar na política e vou ser muito feliz. No entanto, hoje são pessoas que têm posse financeira, pode estar onde eles quiserem, a qualquer hora do mundo, do dia, do mês, do ano, isso não importa a hora, porque eles têm dinheiro para isso. Mas, no entanto, são pessoas que constantemente estão tentando destruir a sua própria vida. Quantas pessoas que têm fortuna já tentaram suicidar dezenas de vezes, e pela misericórdia de Deus, por causa do propósito de Deus ainda na vida dessas pessoas, eles continuam vivos, mas por várias vezes o diabo os colocou com a corda no pescoço. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus nessa noite, que só Cristo pode promover a verdadeira alegria nos nossos corações. Nada neste mundo é capaz de proporcionar essa alegria. Paulo, ele estimulou os cristãos ali de Filipos, e ele então disse: olha, vocês precisam regozijar, vocês precisam se alegrar. Aí ele ensinando, e ele vem e ele repete, ele diz: olha, outra vez eu vos digo, regozijai-vos sempre. Amados, tem muitas pessoas, crentes, que ainda não descobriram o que é que tem reservado para eles no futuro. Não descobriram ainda. Porque se eles tivessem descobrido, eles demonstrariam verdadeiramente essa alegria por ter sido escolhido por Deus para participar desse futuro maravilhoso. Então tem pessoas que ainda diz que estão servindo a Deus, mas estão tristes, abatidos, angustiados. E que eu quero dizer para você é que isto faz parte da vida cristã. Nós observamos o que o salmista disse no Salmo 30, versículo 5, ele diz: olha, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. As lutas vêm, elas podem até nos sucumbir até um determinado
ponto, pode passar a primeira, a segunda, a terceira vigília da noite, mas na quarta vigília, se nós permanecemos em Deus, o Espírito de Deus virá trazer alegria nas nossas vidas. Muitas vezes, queridos, a gente vê as pessoas sendo sucumbidas, destruídas completamente, por falta de perseverar. Falta de perseverar em Deus. Hoje, se eu dissesse assim, levante a mão quem está passando por luta aqui, todo mundo levantaria a mão. Ou será que não? Será que tem alguém que ia ficar com a mão lá embaixo? Não, eu estou bem, eu não estou passando por luta. Eu seria o primeiro a levantar a mão. Porque a gente passa por luta todos os dias, todos os momentos, ela vem. Um dia de um jeito, outro dia de outro, um dia mais, outro dia menos. E elas vão continuar vindo. Elas vão continuar vindo. Mas se eu olhar os momentos de luta que eu tenho atravessado, se você olhar para os momentos difíceis que você tem atravessado, e olhar para o seu passado, você vai descobrir que você está no lucro. E se você está no lucro, é motivo de glorificar a Deus. Aleluia! É motivo de regozijar sempre. É motivo de dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me dado vitória. Você não gostaria de estar vivendo a vida que você vivia 5, 10 anos atrás? Gostaria? Não, irmão Antônio. Era terrível. Aí que era tristeza absoluta, né? Escuridão. Mas hoje não. Hoje, apesar de passarmos luta, mas a Bíblia diz que depois da luta, nós vamos ganhar a coroa, nós vamos receber a vitória. Depois da tristeza, depois da dor, a alegria virá ao nosso encontro, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, tudo que Deus faz nas nossas vidas é motivo de celebrar, é motivo de glorificar a Deus, é motivo de exaltar o Senhor. Nós temos o relato bíblico onde Miriam cantou de alegria com as suas companheiras depois de atravessar o Mar Vermelho, ali cercada sem poder romper, mas quando a glória de Deus veio, então depois de atravessar o mar, ela canta, ali a profetisa Miriam, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as outras mulheres saíram atrás dela, cantando, louvando a Deus e dançando na presença do Senhor. Muitas vezes, amados, a gente sofre muito porque a gente não aproveita as oportunidades que temos para sermos gratos a Deus. Estava difícil, mas a luz veio, o milagre aconteceu, a glória de Deus foi manifesta. E se a glória de Deus foi manifesta, nós temos que fazer como fez Miriam. E a Bíblia diz que Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque suavemente se exaltou e lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Olha, ela estava dizendo, se nós estamos aqui porque Deus se levantou, o Senhor veio e Ele trouxe livramento. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos abençoou. Então, queridos, a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, irmão, a alegria na tua vida está chegando. Não, ele não escutou ainda. Diga, a alegria na tua vida está chegando. Diga, nesta noite a alegria de Deus vai vir na sua vida. Aleluia. Queridos, mas muitas vezes nós nos sentimos travados, tantas coisas boas que Deus tem feito por nós, e às vezes a gente só se apega nas ruins, porque aconteceu algo que não foi tão agradável, a gente não lembra das coisas boas para continuar sendo agradecido a Deus. Isto nos leva
a retardar o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós somos abençoados e somos gratos, aí os céus estão abertos para que Deus continue nos abençoando em o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, alegria na vida cristã, queridos, ela não deve ser por causa dos bens, da casa boa, do comércio onde as coisas estão fluindo maravilhosamente bem, porque eu consegui possuir o carro do ano. Não. A maior alegria na vida do cristão, segundo Jesus, de acordo com o livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 20, quando os discípulos voltaram alegre, vibrando, ele disse: Senhor, nós estamos alegres, porque quando nós saímos, pregamos, nós curamos enfermos, e os demônios nos obedeceram. Então nós estamos alegres porque nós descobrimos que nós adquirimos autoridade sobre o inferno, nós adquirimos autoridade sobre os espíritos malignos. Aí o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos dizendo: olha, mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Não se alegre porque vocês receberam essa autoridade, mas alegrai antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Isso é a maior alegria cristã, queridos. É ter certeza que aconteça o que acontecer na sua vida, o seu nome está escrito no céu. O diabo não vai roubar essa bênção. Isso é coisa espiritual, é visão espiritual de Deus. Ninguém poderá te livrar isto. No livro da vida estão escritos os nomes dos bem-aventurados que reunirão com o Rei Jesus para toda a eternidade. Aí sim vai ser louvor eternamente, celebração eternamente, culto ao Senhor eternamente, sem nenhuma preocupação. Eu posso desfrutar de muitas coisas boas aqui no mundo, mas eu não posso perder a minha grande vitória futura, que é estar face a face com o meu Senhor. Eu não posso. E olha, queridos, são muitas coisas que nos impedem de continuar prosseguindo. Muitas coisas, às vezes coisas pequenas, coisas banais, que dá para corrigir, dá para consertar, dá para continuar marchando em direção à glória eterna. Segundo, terceiro, a alegria está fundamentado na esperança. O crente que não tem esperança, não tem como ele permanecer na alegria. Não tem, queridos. A alegria está fundamentada na esperança. Qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido a sua esperança nesses dias? A esperança de melhorar de vida. Pastor, a minha esperança é ter um casamento bem sucedido. A minha esperança é ganhar muito dinheiro. A minha esperança, pastor, é ver muitas coisas boas acontecer na vida da minha família. Amados, tudo isso é muito bom, mas para termos verdadeiramente alegria, nós precisamos de estar firme no Senhor. Por quê? A nossa grande esperança é poder estar com o Senhor eternamente. E até lá, nós vamos estar passando por luta, vamos estar passando por tribulação, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, onde diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Olha aqui para mim, queridos. Por que a igreja hoje, ela vive de altos e baixos? Amanhã ela está lá na glória que, se Beelzebul entrar na frente dela, ela derruba. Aí quando vai amanhã, se parecer lá um espíritozinho de pombagira, o cara cede, cai, adultera, prostitui. Por quê? Porque
as pessoas, eles procuram envolver na igreja quando tudo está bem. Tem muita gente que só vem na igreja quando a igreja está cheia. Aí ele gosta de euforia, ele gosta de festa, ele gosta de barulho, ele não quer nada sério, né? Se tiver muito barulho, muito oba-oba, para ele está bom, certo? Mas ele não envolve numa reunião de oração, onde ele tem que passar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, ajoelhado ali, chorando em cima da Bíblia, dizendo: Deus, me dá revelação, me ensina aqui. Senhor, não li, não entendi nada. Deus, coloca um novo cântico nos meus lábios, me ensina o que eu tenho que fazer, né? É através da oração que nós vamos ter comunhão com Deus. E muitos cristãos estão desistindo hoje, porque eles não têm mais devocional. Eles não sabem o que é orar mais. Eles acham que orar é quando ele está passando por luta, passando por tribulação. Ele vai: Deus, aí está o meu problema, e o Senhor me abençoa, ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor vai ver comigo. Eu já vi até pastores orar: ou o Senhor faz, ou o Senhor me mata. E muitos deles morreram. Verdade? Deus não é obrigado, queridos. Mas o Senhor, Ele traz ensinamento para nós, dizendo: olha, na tribulação sede paciente. Na tribulação sede perseverante na oração. Eu oro hoje, não aconteceu nada, vou continuar orando amanhã, não aconteceu nada. Depois da manhã eu estou na brecha de novo, parece que a bênção está mais distante ainda. Orei no 4º, no 5º, no 7º dia, já vai lá para o 20º dia e nada aconteceu. Mas como diz a palavra de Deus, Daniel, no 21º dia, a bênção de Deus veio sobre a vida dele. Perseverança na oração, amados. Não vou orar porque ninguém quer orar. Você entrou no grupo dos ninguém? Aí que está o problema, aí que você precisa ter discernimento. Eu não vou fazer porque ninguém está fazendo. E aí você vai entrar no grupo do ninguém? Não podemos. Nós temos que ser pacientes na tribulação. Nós precisamos ser perseverantes na oração, porque depois do amanhecer, a alegria virá para a glória de Deus. Aleluias. O homem sem esperança, queridos, ele é triste. Tem nada que alegre a vida dele, ele não tem esperança de nada. Quando o assunto é igreja, ele vai para a igreja porque se ele não for, a mulher não vai. Ele vai para a igreja porque se ele não for, o filho não vai. Mas o coração não está lá. Ele não tem alegria nisso. Ele não está alegre em ir lá e dar um tempo para Deus. Eu estava observando agora, nesses dias aí de Copa do Mundo. Tem jogo que começa às 7 horas da noite, o povo chega no estado 8 horas da manhã. Por causa de um jogo. Enquanto a gente vê as igrejas, começa o culto 7h30, quando é 8h30 tem gente chegando. Eu digo: Deus, como a igreja precisa amadurecer, como a igreja precisa entender que estar na presença do Senhor é a melhor coisa neste mundo, que muitas vezes nós não o entendemos. Não, vou lá e vou chegar mais tarde porque eu não gosto do louvor. Não aguento, é muito barulho. Eu não vou hoje não, porque quem vai pregar hoje é o pastor Bento, eu não gosto muito quando ele prega. Casar seu, porque eu vou continuar pregando. Continuar ministrando. Deus me chamou para isso. Não é gostar ou não, queridos. Nós temos que fazer por amor à obra de Deus, por amor a Deus, porque eu tenho esperança de viver eternamente com o meu Rei celebrando. É por isso que eu tenho que vir, eu tenho que participar, eu tenho que dizer: olha, como eu levantei agora, 7h30 começa o culto, eu tenho que estar lá. 7h30 hora da igreja está cheia, todo mundo louvando, adorando, e não dizer: olha, eu vou chegar depois. Queridos, precisamos mudar isso diante de Deus. Deus leva tudo isso em conta. Você sabe, quando você saiu da sua casa, você sabe se Deus ministrou no seu coração e falou que você ia ser abençoada lá no final do culto, quando ia fazer a última oração? Ou Deus falou para você que a sua bênção estava reservada na hora da ministração da palavra? Ou Deus falou para você que a sua bênção estava reservada no momento das ofertas,
Deus falou para você que a sua bênção estaria na primeira oração. Deus não falou, mas certo é, se você estiver aqui com o coração cheio de alegria, de glória, de graça, por estar na presença de Deus, certamente o Senhor virá e Ele te alcançará em nome do Senhor Jesus. O que não pode, amados, é nós darmos vazão para o diabo roubar a nossa bênção. Isso não pode. Isso causa tristeza, porque se você não participar das coisas de Deus como devemos participar, você vai ser uma pessoa triste. Você não vai ter esperança com nada, né? Veja só, meditando nessa tarde, eu escrevi nas minhas anotações o seguinte: que se nós realmente soubéssemos, tivesse a revelação, nós como remidos de Deus, como escolhidos de Deus, soubéssemos realmente o que nos espera, queridos, seria impossível não nos regozijarmos com o nosso futuro. Seria impossível. Eu não sei como Paulo, ele pôde escrever coisas como essa aqui, ó. Lá em 1 Coríntios 2:9 ele diz: olha, as coisas que o olho não viu, e ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não é para qualquer pessoa, é para quem está na brecha, é para quem faz parte do chamado. Eu queria achar uma tradução nesse versículo aqui, talvez alguém até tenha, que fala que o que Deus preparou são coisas inescrutáveis. Tem uma outra tradução que diz que são coisas inefáveis. Não tem explicação, queridos. O que Deus preparou para a igreja é muito grande para nós não levarmos isto a sério, para nós não levarmos isso com responsabilidade. Eu tenho sempre dito, nós estamos vivendo dias em que não dá para brincar de crente, queridos. Não dá. Já pensou na liberdade de expressão que nós temos hoje com o Evangelho, onde você pode pregar em praça pública, pode ir lá no hospital pregar, entrar na cadeia pregar, pode ir em qualquer lugar, falar do amor de Jesus, e muitas pessoas não fazem nada em prol do reino de Deus. E se a igreja então entrar num período de tribulação, de perseguição, o que vai acontecer com muitos crentes que estão já vivendo uma vida na mornidão espiritual hoje? Vão desviar no primeiro ataque, porque não vai aguentar a perseguição. Mas aqueles que perseverar, Deus tem coisas inexplicáveis para eles. Aleluia. E é isso, queridos, que nos dá alegria para servir o Senhor. O salmo que foi lido na abertura do culto, quem lembra diz amém. Os outros não lembram porque não estava aqui ainda. Perdeu. Mas diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Aleluia. Salmo 100, versículo 1 e 2. Servi ao Senhor com alegria. Amados, a igreja não pode chegar diante de Deus com tristeza. Estar diante de Deus, nós temos que demonstrar prazer em estar na presença do Pai, sentar diante dele, deitar diante dele, fazer o que quisermos diante dele, em amor, em alegria, em temor diante do Senhor, porque isso nos leva a ter vida de vitória. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Ah, pastor, mas eu não gosto de cantar. Quem diz que você tem que gostar de cantar? Você não tem que gostar. A Bíblia diz que nós temos que apresentar diante dele com o nosso cântico, ainda que seja aquela voz de taquara rachada, ainda que seja, mas é o que eu tenho, e o que eu tenho então eu vou dar a Deus, vou celebrar a Deus
com a voz afinada ou sem afinação. Eu vou dizer: Senhor, o que eu tenho para o Senhor hoje é isso, mas eu estou cantando, estou celebrando, estou alegre em estar na sua presença. Aleluias. Oh, queridos, quantos cristãos que servem a Deus hoje parece com uma má vontade, faz tudo certinho. Ele tem hora de chegar no serviço, tem que chegar, porque se não chegar na hora certa, perde o emprego. Aí o coração dele está nos bens materiais, ele não pode perder o emprego, tem que chegar lá. Existe uma ordem que ele tem que chegar na hora. Sai para almoçar, tem dia que vai, almoça e volta correndo, porque não dá tempo de fazer mais nada. Mas ele faz, porque ele sabe que é a obrigação dele. Por que então que para Deus, queridos, nós temos que chegar depois da hora? Por que para Deus nós temos que ir embora antes da hora? Por que para Deus então a gente vai fazer as coisas pela metade? A maioria das pessoas sofre hoje porque existe um senso de falta de obrigação muito grande para com as coisas de Deus. Eu não vou não, fulano já vai fazer, fulano vai estar lá, a semana que vem eu vou, depois eu faço. Nós não podemos agir dessa forma, queridos. Estar na presença de Deus é o lugar mais supremo. O crente vitorioso é aquele que tem na sua vida o horário certo para o seu devocional. Eu admiro a vida da Vera. A Vera levanta todo dia 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Todo dia. Chovendo ou fazendo sol. Nós precisamos ter um compromisso diante de Deus. Se der eu vou orar, se não der eu vou servir, se não der, não é assim. A coisa não funciona desse jeito. O reino de Deus não é bagunçado igual muitas pessoas pensam que é. Eu não sei. Às vezes tem alguns irmãos que você aposta nele, você aposta e tá, na hora que você precisa dele, ele vira as costas. Agora eu estou investindo na vida do irmão, agora é hora de eu chamar ele para investir um pouco no reino. Ele nunca pode. Nós precisamos ter um pouco mais de boa vontade com as coisas de Deus. Um pouco mais de envolvimento com as coisas de Deus. Veja bem. Aleluias. Portanto, meus amados irmãos, é o que diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Irmãos, nós não podemos querer hoje e amanhã já não querer. Eu não posso dizer: olha, Deus me chamou para ser obreiro, e eu pegar com determinação só 30 dias. Não, se Deus me chamou para ser obreiro, eu tenho que ser obreiro. Eu tenho que fazer as coisas acontecer. Eu tenho que permanecer firme, que seja na abundância ou na escassez, que seja na doença ou na dor, que seja com dinheiro ou sem dinheiro, isso não importa. O meu negócio é permanecer firme em Deus. Sede firmes e constante. Tem algumas coisas admiráveis. Quando você olha para a natureza, semana agora, por exemplo, não sei se foi antes de ontem, passou uma reportagem no Globo Repórter sobre a imigração dos pássaros, né? Os gansos e andorinhas e muitos outros. Muitos de vocês devem ter
assistido a reportagem. Aí eles têm uma época certa de sair de uma região para ir para outra. E tem que ser naquela época. Se não for, não vai dar tempo para procriar. Não dá tempo. Passa na época. Muitos enfrentam tempestades terríveis pelo caminho. Enfrentam perigos terríveis. Mas eles continuam, porque eles têm um alvo. Já saíram determinados para chegar. A vida de muito cristão está aquela vida de altos e baixos, porque eles não têm um alvo. Tem muitas pessoas que ainda não decidiram se eles querem ir para o céu ou não. Ele não tem certeza para onde ele vai. Então ele fica brincando de ser crente. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou firme, amanhã eu não estou firme. Hoje eu sou abundante na obra, amanhã eu não vou fazer nada. Que o pastor se vira, que os obreiros se vira, que o líder do louvor se vira. Nós não podemos ser assim. Deus não nos chamou para isso. Em 1975 eu estava trabalhando para lá de Guapó afora, fazendo sarjetas, meio fio, na beira daquela BR que vai de Goiânia a Rio Verde das Abóboras. E eu tinha duas alternativas. Tinha três alternativas para servir a Deus. Servir sozinho ali, no meio de mais de 50 homens, só eu crente, adolescente. Eu era novo, tinha meus 17 anos. No meio de mais de 50 homens trabalhando. E eu estou lá. Novo na fé, porque em 75 eu estava com 2 anos de crente. Um ano e meio. E a outra alternativa era ir na igreja sozinho e caminhar 17 quilômetros. Pouco tempo atrás eu falei isso aqui para os irmãos. 2 vezes por semana. E eu fiz isso várias vezes. E a outra alternativa era na hora de deitar, ligar o rádio e ouvir alguém pregar. A minha alma necessitava disso. Eu tinha que buscar alternativas para permanecer em Deus. Eu não sei como tem algumas pessoas que às vezes eles viajam, fica 30, 40 dias viajando e ele não entra numa igreja evangélica para ver como é que está, o que está acontecendo, o que pregou, nada. Vai e vem, não preocupa. Ele vive uma vida normal, como se a alma dele não estivesse dizendo: meu servo, é hora de alimentar, estou precisando, estou carente. E naquela época eu ouvia muito um missionário chamado Miranda Leal. E um dia alguém fez um desaforo muito grande para ele, fez uns questionamentos. E ele respondeu com um versículo bíblico e disse: olha, irmão, eu quero dizer para você que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas sim de poder e moderação. Isso que Deus dá para aqueles que estão na brecha. Sabe, quando Deus levanta alguém, Deus capacita essa pessoa com graça. Para quê? Para permanecer firme. Nós não podemos recuar, queridos. Não temos recuo. Eu não sei se vocês já observaram que a maioria das pessoas que recua do Evangelho, que vem do catolicismo, e a maioria que recua não volta para a católica, não volta para a igreja romana, mas uma boa parte se envolve com o espiritismo. Pessoa, quando ele para de ser firme, quando ele para de ser abundante, quando ele para de ser envolvente na obra de Deus, e se ele recuar, ele vai chegar a estaca zero. A situação dele vai ficar pior.
Se a gente pegar o exemplo de Jesus, quando expulsou o demônio daquele moço lá, ele só vai, não deixa a casa vazia não, acabou. Enche a casa aí, firma, porque o segundo estado é pior do que o primeiro, e é o que a gente tem visto na vida de muitas pessoas. Pessoas que tinham tudo para estar rendendo muito no reino de Deus hoje, e no entanto, foram tragadas no meio do caminho. Agora, olha aqui para mim, queridos. Eu tenho que resumir aqui. A alegria, ela é algo que foi demonstrada pelos anjos. Quando, pastor? Quando um pecador se arrepende. Nessa noite, escuta o que eu vou dizer para você. Nessa noite, se tivesse alguém aqui, um paralítico na cadeira de roda, um surdo, um mudo, tivesse um morto aqui no caixão sendo velado aqui nesta noite, e nós como igreja orássemos por ele, e ele levantasse da cadeira de roda, largasse a muleta, voltasse a ouvir, ou levantasse do caixão e saísse glorificando a Deus, nem isto levaria os anjos a fazer festa. Isso é normal. Para Deus, milagre é normal, queridos. A Bíblia diz que não existe nada demasiadamente que Ele não possa fazer. Ele pode tudo. Então, se Ele pode tudo, Ele não vai festejar por causa disso. Agora a Bíblia diz lá no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 10 a 7, o Senhor diz, olha, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. O grande problema da igreja brasileira hoje, dentro daquilo que eu tenho entendido de igreja, é que a igreja investe muito nos salvos, a igreja investe muito nos crentes, a igreja faz reunião para crente, dá curso para crente, treinamento para crente, né? Enquanto os pecadores lá fora estão morrendo, indo para o inferno. E a Bíblia diz que por um pecador que se arrepende, os anjos festejam. Ele se alegra muito mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, queridos, você quer ver Deus alegre com a sua atitude? Coloca no seu coração o desejo de conduzir alguém na presença do Senhor Jesus. Gente, é gratificante. Tem umas coisas que não dá para esquecer. Eu olho aqui para o irmão Antônio. Não tem jeito de eu olhar para o irmão Antônio e não ligar a vida do André nele. O André, meu filho, está sentado ali. Não tem jeito. Porque o André foi a primeira pessoa que trouxe o Antônio para a igreja. Então não tem como. Você olha e você começa a ligar o fruto na vida da pessoa. E assim precisava ser na vida de cada cristão. Cada vez que você sentasse aí, você precisava sentar e dizer, olha, aqui está esse irmão, ele veio hoje porque eu fui lá na casa dele, eu convidei, eu trouxe ele para cá. Ele vai ouvir a palavra, Deus vai ministrar no coração dele, eu vou continuar investindo na vida dele, porque ele vai ser crente. E dentro de pouco tempo você viria a vida dessa pessoa transformada. Olha só, amados. Muitas vezes nós estamos celebrando, cantando, louvando a Deus por pessoas que foram curadas, por problemas que foram resolvidos. Mas a conversão é o ponto mais alto na questão da vida, da eternidade. Eu vi um irmão pregando, e eu não entendi aquilo, porque eu nasci numa igreja que
90% da mensagem pregada era a respeito de milagre. Deus realmente fazia milagres ali. Aí nessa trajetória minha, trabalhando fora, também lá em Guapó, aí foi os dias que a gente estava acampado na cidade, eu fui lá na igreja de Deus. Quando eu cheguei lá, eu acostumado a ouvir mensagens sobre milagre, tá, pá. Para mim, quando eu cheguei lá, foi um susto. Sabe por quê? Porque o obreiro, o pastor da igreja, estava apoiado em 2 muletas. Eu digo, Deus, como pode? Eu assustei, a igreja só ensinava sobre cura, só a cura do corpo. Mas não pode, soma aí, uai, como é que fica a Bíblia? Visão. E aquele homem pregava. E para minha surpresa, eles procuraram me envolver ali, eu novo na fé. Não tinha tido oportunidades ainda na igreja, né? E eles então me levaram para frente da igreja, fizeram eu dar testemunho, fizeram eu cantar. E quando eu voltei para Anápolis, eu digo, agora não tem volta, tem que ir. Mas Deus, irmãos, Ele não está preocupado com o meu físico. Se eu estou bem, estou com saúde, estou alegre, estou feliz por causa disso, amém. Mas a maior preocupação do Senhor é com a alma. É a alma. Que bom seria se todo mundo fizesse um culto de celebração, louvor a Deus, quando alguém na família se converte. Que bom seria se a igreja valorizasse isso hoje. Celebrar a Deus porque alguém teve a coragem de assumir que a partir de agora vai servir o Senhor, que a partir de agora não vai mais andar segundo as concupiscências deste mundo, mas vai andar segundo a direção da vida eterna em Cristo Jesus. A gente faz culto de celebração por coisas tão banais, e pelo maior milagre a gente não celebra, que é quando alguém se dispõe a entregar a vida para o Senhor Jesus. Ele disse, na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Você ouviu, creu, então a Bíblia diz que você tem a vida eterna. E para orarmos, a alegria, ela está na comunhão com os irmãos. Querido, se você não envolver com a irmandade da igreja, não vai ser uma pessoa alegre. Se você se isolar, o bicho vai te pegar. Desculpa a expressão, mas é a realidade. Você vai chorar sozinho, vai sofrer sozinho, vai ter ninguém para te ajudar a carregar as cargas, queridos. Agora, quando você se envolve, a Bíblia traz algumas receitas importantes nesse aspecto. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, quando você está vivendo em comunidade, você sabe que o irmão está passando, que ele está padecendo. Se ele está passando por luta, você vai orar, você vai ministrar. Mas quando ele recebe também uma vitória, então você vai celebrar com ele, você vai glorificar a Deus com ele, porque Deus veio sobre a vida dele e trouxe luz. Mas se você se isolar, infelizmente, você vai ser pego, você vai ser destruído. Você não vai encontrar força. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos estar juntos, suportar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, chorar com quem está chorando, alegrar com quem está alegre. Mas muitas pessoas vivem dentro da igreja com uma indiferença muito grande. Não preocupe se o irmão
Está alegre ou está triste? Não preocupe se o irmão está comendo, está vestindo, está bebendo, está com saúde. Nunca pergunto. Aí ele disse assim: ninguém me vê mesmo aqui. Ninguém olha para mim. É hora de você começar a olhar. A Bíblia diz que aquilo que a gente semeia, a gente recebe. Então semeia. Mostra para as pessoas que você está interessado por elas. E aí as pessoas vão ver o seu interesse e vai se interessar também por você. Digam glória a Deus. O Senhor Jesus disse: olha, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Há uma cobrança muito grande quando o assunto é amor. A igreja tem que amar mais, o pastor tem que amar mais, os obreiros têm que amar mais, os irmãos têm que amar mais. Irmãos, há essa deficiência? Então o que tem que acontecer? Se eu sei que há essa deficiência, então eu tenho que demonstrar mais amor. Eu tenho que dar um pontapé inicial. Eu tenho que mostrar para alguém que a coisa não está muito favorável, com relação ao amor, mas que eu tenho interesse de mudar essa situação. Eu quero levar esse irmão a entender que há uma necessidade de nós estarmos na presença de Deus, para que essa condição seja mudada, seja transformada. A minha esposa às vezes fica chateada quando eu toco em determinados assuntos. Mas um dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu estou saindo da igreja. Digo: irmã, está saindo da igreja por quê, querida? Não estou saindo porque a igreja tem que mudar. Eu digo: irmã, então me ajuda a mudar a igreja. Eu pedi ela: me ajuda a mudar a igreja, irmã. Se a irmã descobriu onde a igreja tem que mudar, é porque a irmã está um passo um pouco na frente. Eu preciso de pessoas que já estão um pouco mais adiante, para nós podermos trabalhar aquilo que a igreja precisa mudar. Aí disse: não, estou indo embora. Então são coisas que às vezes a gente como pastor não entende. Se eu já alcancei um pouco mais de maturidade, eu tenho que permanecer naquele estágio que eu alcancei e estender a mão para aqueles que ainda estão um pouco recuados, um pouco atrasados no processo, para que aos poucos as pessoas vão me alcançando. Aí tem pessoas que eles alcançam uma espiritualidade tão grande, que eles olham para os outros e dizem: não, aqui não tem mais jeito, ninguém aqui vai mais mudar, só eu. Ninguém mais muda. Isso é um perigo na vida das pessoas, queridos. Porque se Deus nos dá alguns entendimentos, é para nós compartilharmos. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm revelação, outros têm profecia. É para isso que Deus nos dá alguns passos na frente. Não é para nós olharmos e dizer: não, aquele lá, se não mudar, misericórdia. Aquele lá, não é para isso. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé para nós orarmos nesta noite. Aleluia. Alegria do Senhor, segundo Neemias 8:10, é a nossa força. A nossa força está na alegria de Deus. Vamos fazer um clamor nesta noite, para Deus trazer um batismo de alegria sobre as nossas vidas, trazer um batismo de comunhão, um batismo de paz, um batismo de amor. Ao olharmos para alguém que ainda não está no mesmo nível que nós estamos, mas vamos ser pacientes, vamos ter paciência, vamos perseverar, vamos continuar buscando a Deus, porque, amados, alegria é produto de comunhão com Deus, quando estamos fazendo a sua vontade. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, não importa se o mundo se levanta contra a minha vida, isso não importa. Eu vou continuar alegre da mesma forma,
muitas pessoas às vezes confundem, e às vezes até acham que eu sou triste, né? Por causa da ser um pouco carrancudo, né? Um pouco sisudo. E as pessoas acham que eu sou aquele cara mais fechado do mundo. Tem uns que nem me cumprimentam porque tem medo de mim. Não sei por quê. Porque eu não sou assim, queridos. As pessoas que realmente convivem mais perto de mim sabem do que eu estou dizendo. Certo? Agora, o problema é que muitas vezes as pessoas julgam as pessoas sem conhecer as pessoas. Aí é que está a coisa. Ah, não vou aproximar dele não, porque olha a cara dele. Eu nasci desse jeito, como é que eu vou mudar a cara? Como que eu vou mudar? É essa mesmo. Olha lá dentro, querido. Como diz vou terminar contando, terminar brincando aqui para nós orarmos. Como diz aquele caboclo lá da Praça é Nossa, o motorista do burro lá, né? Aqui dentro tem um grande ser humano, né? Por trás desse bigode, por trás dessa cara, e muitas pessoas acham sisuda demais, carrancuda demais, dura demais. Você precisa conhecer o que está aqui. Para conhecer, você tem que aproximar, tem que estar junto, né? Tem que vir. Senão você vai simplesmente ficar lá. Não, aquele lá não. Aquele irmãozinho ali, não dá para aproximar. Tenta, faz alguma coisa, né? Se você acha que não dá para conversar, promove um almoço lá na sua casa, convida ele, faz igual o Jorge, né? O Jorge hoje, ontem nós estávamos visitando o irmão Fernando lá na chácara, né, irmão Fernando? Estava uma turma lá mas era 6 visitando o irmão Fernando. Aí o Jorge disse, vamos ali pegar um peixe para nós almoçar amanhã? Digo, vamos. Chegamos lá, pescamos, só ele pegou, eu não peguei nada. Aí, vamos para lá almoçar, tá? Eu fui para lá hoje almoçar, pensando no peixe, a boca chega enchia d'água. Quando cheguei lá, aquele tanto de carne na churrasqueira, eu digo, Deus, o que o Jorge fez com o peixe? Eu já comi ontem à noite. Comi ontem à noite o peixe. Tá bom, aí nós comemos carne até 3 horas da tarde, 3h30. Ele disse, eu vou buscar o peixe para nós assar, aproveitar a brasa. Saiu lá, foi lá, buscou 3 mantrinchãs. Que misericórdia, custamos vencer as bichas. Aí, ó, olha só. Aí, quer dizer, como é que dá para ficar indiferente? Não dá, né? Brincadeira, né, querido? Mas nós precisamos demonstrar para o irmão, na dor, na tristeza, na cara bonita, na cara feia, se o irmão está sorrindo ou está chorando, ou se aparentemente ele está com um problema, né? Irmãos, tem dia que não dá para rir, tem dia que não dá, tem dia que não dá para conversar nem dentro de casa, queridos. A aflição é muito, é grande, e às vezes se você jogar para fora aquilo que está, vai contagiar toda a família. Então às vezes você tem que tomar a decisão de suportar sozinho. E tem dia não, tem dia que a coisa está favorável, está aberta. E a gente, como uma comunidade cristã, precisamos entender isso. Não é todo dia que vocês vão me ver sorrindo, né? Já é a minha característica ser mais reservado. Mas tem dia que a gente senta, a gente ri, entendeu? E faz 1001 coisa. Com muitos irmãos. Às vezes outros não, esse pastor aí, não, aproxima. Vamos andar juntos, né? E andando juntos, nós vamos nos conhecer um ao outro. Vamos ajudar um ao outro, né? Eu tenho algumas deficiências que você pode me ajudar. Você tem alguma deficiência que eu posso te ajudar. Mas precisamos nos conhecer. Só vamos conhecer se andarmos juntos. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus, aleluia. Os
irmãos podem organizar na ceia. Oh Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Adorado, Senhor. Jesus é o teu nome. Oh Deus. Jesus maravilhoso. Filho de Deus. Santo, santo, santo. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Oh, aleluia. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Toda honra, toda glória. Tu Todo louvor seja dado ao teu nome, Jesus. Senhor, Levante a sua mão e ore ao Senhor. Oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite, nós cultuamos a Ti, tão somente a Ti, meu Pai. Queremos dar ao Senhor o nosso culto, meu Deus. Queremos oferecer as nossas vidas diante do Teu altar, em louvor vivo, santo, meu Deus, agradável ao Senhor. Oh Espírito Santo, aleluia. Senhor amado, toma nas Tuas mãos agora, ó Deus, cada um dos Teus filhos, cada membro, meu Deus, dessa igreja. Senhor, e faz uma obra grande na vida de cada um, trazendo nesta noite, meu Deus, um manto de alegria. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, sopra, sopra, meu Deus, para que possamos ter paciência, ó Deus, diante das tribulações, ó Deus, nos momentos de dor, sabendo, meu Pai, que a alegria virá ao amanhecer. Vem Espírito Santo de Deus, aleluia. Vem, meu Pai, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, nós invocamos, Deus, o Teu nome agora. Senhor amado, toca verdadeiramente, Deus, toca sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, ministra em cada coração, a autoridade do Teu nome, Jesus.
Nós abençoamos nesta noite, ó Deus, o pão, abençoamos o vinho, ó Deus, que é o símbolo do teu corpo e do teu sangue. Vem, Espírito Santo de Deus, aleluia. Vem, Senhor, tocar com as tuas mãos ensanguentadas para fortalecer, ó Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Declare para Ele nesta noite: Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Tu és adorado, é o teu nome, Senhor. Nesse